Oi, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa linda segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Esse lindo dia que Jesus preparou pra gente. Que essa seja a melhor segunda-feira, a melhor semana das nossas vidas até então. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô assim, com a cara um pouco inchada, que eu confesso que eu tava chorando. Não dá nem pra dizer outra coisa, né, gente? Porque, vocês sabem, né? Eu já assisti mais ou menos umas 300 lives do Pierre, talvez até mais, né? O Pierre, ele faz live todos os dias às 6h02, falando sobre Jesus, né? Sobre fundamentos da fé, fundamentos bíblicos. Mas eu confesso que hoje a palavra dele tocou muito fundo no meu coração e não teve nem como não me emocionar. E vai muito também às vezes, né, gente? Às vezes se ele tivesse falado isso num outro momento, né, num outro dia, talvez a live não tivesse tocado tanto pra mim, né? Às vezes é muito do momento que a gente tá vivendo, né? Que aí você escuta uma palavra assim e te faz refletir muito, né? E é tão maravilhoso, né, gente? Que a gente vê que tá tudo na Bíblia, né? Que tá tudo... nosso Deus maravilhoso já preparou tudo, né? Nosso Jesus fantástico já preparou absolutamente tudo, tudo, tudo pra gente. E é nele mesmo que a gente tem que sempre manter os nossos olhos, né? Quem tem os olhos fitos em Jesus, o rosto jamais mostrará decepção. Então, por isso que eu tô assim, chorosa, mas é porque a palavra de Deus realmente que eu vi agora há pouco me tocou muito. Assim é nosso Jesus, né, gente? Vem e toca fundo, né? Toca fundo. Amém, amém, Rubi, amém. Hoje, amados, nossas segundas com Enoque. Enoque já tá aqui. O tema da nossa live hoje é Fundamentos da Fé, né? Eu acho que é uma pergunta, né, muito interessante, que eu devo pedir a Deus que aumente a minha fé. Isso é tempo que às vezes as pessoas falam, né? Ai, preciso aumentar minha fé, preciso aumentar minha fé. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com o Enoque sobre isso, tá bom? Eu tô com o olho inchado, mas vai passar, gente. É porque tocou muito forte mesmo a palavra. Amigo, já vou te convidar pra você. Vamos ver se hoje vai entrar, ou se a gente vai precisar. Ou se a gente vai só ouvir o som do Enoque, como tem acontecido, né? Bom dia, sejam bem-vindos, gente. Sejam todos bem-vindos. Ah, opa, já foi de cara hoje. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Ah, que bom, que bom. É hoje, hein, gente? É hoje, na segunda que o Enoque sempre tô aguardado. O Enoque vem aqui, eu falo, uso a palavra aula, né? Ele fala aula, o pessoal fica com uma grande expectativa. Mas é isso mesmo, né, gente? Tem que ter essa expectativa elevada sempre. Tudo bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Uma semana maravilhosa. Oi, amigo, tudo bom? Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada para todos nós. E essa é uma questão, né, amigo? Que o pessoal fala, né? Que eu devo pedir a Deus, né, que aumente a minha fé, né? Ah, meu Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Então vamos entender um pouquinho dos fundamentos da fé, como é que funciona, né, amigo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Acho que tá talvez com um pouquinho de eco. Fala mais alguma coisa aí pra gente. Alguma coisa? De novo. Bom, vamos lá. Quero agradecer aí ao pessoal que está entrando aí, que está participando, os que ainda vão assistir depois. É importante esse entendimento, né, dos fundamentos da fé, porque não é um fundamento, são os fundamentos da fé. E nós temos que estar com a nossa vida alicerçada em algo, e esse algo, para nós, como os filhos de Deus, é a sua palavra, não tem outro, não tem outra forma, não tem outro caminho de alicerçar a nossa fé, a nossa vida prática do dia a dia, a não ser na palavra de Deus, a não ser no nosso manual. Como você bem disse aí no início, tudo quanto nós imaginarmos está na Bíblia. Tudo quanto nós imaginarmos, tudo. Tudo foi criado, tudo foi feito. As pessoas, com a sabedoria dada por Deus, foi, Obrigada. foi, Que bom. foi pessoas com a sabedoria dada por Deus foi dando forma e ainda não dá formas às coisas que Deus criou, né?
E eu não sei se nós vamos chegar a tocar nesse tema, se é necessário pedir a Deus que aumente a nossa fé. Mas eu vou começar por aqui, porque pode ser que eu entre nesse assunto, né? Tá. Mas a fé é a forma estabelecida por Deus, né? Para o homem, né? Lhe obedecer e receber as bênçãos que ele ofereceu gratuitamente na sua palavra. Ou seja, essas bênçãos gratuitamente não precisa de forma nenhuma de sacrifícios, de fazer penitências, de fazer algo em troca, porque senão não era de graça como Jesus fez por nós. Então, não é uma barganha para as bênçãos de Deus. O único sacrifício nosso é crer que Ele é o nosso galardoador, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Então, desse modo, quer dizer que sejamos oferecendo a Deus ou recebendo dele, isso deve ser feito pela fé. Tudo que nós vamos oferecer a ele ou receber dele tem que ser por fé. Por isso, o fundamento da fé. Então, é o famoso versículo que eu sou apaixonada por ele, e quase vezes você também menciona ele aqui, Hebreus 11, É, 6. é Sempre forte. é impossível agradar a Deus. Quem desejar se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Porque se nós dizemos que cremos nele, mas não estamos usufruindo daquilo que nós, por direito, temos naquilo que Jesus já conquistou na cruz, nós não estamos vivendo a totalidade da nossa vida como filho de Deus, da nossa fé, usufruindo daquilo que ele conquistou na cruz. Então, o fundamento da fé vem trazer isso. Deus tem uma expectativa que seus filhos usufruam daquilo que a obra da cruz em Cristo já conquistou para nós. Essa é a expectativa de Deus para nós como filhos. É isso. Aquilo que o filho dele conquistou na cruz é a expectativa de Deus que nós usufruamos disso. E para isso nós temos que fazer a nossa parte, buscarmos compreender e participar dos princípios que farão operar a preciosa dádiva da fé em nossas vidas. Sem isso, ele já fez, ele já conquistou, já é direito nosso. Mas se nós não buscarmos esse entendimento, buscarmos essa compreensão, e sabermos que já é direito nosso tudo isso conquistado na cruz, nós não estamos vivendo os fundamentos da fé. Que é necessário que aquele que se aproxima dele creia. É. Não exista, mas que os benefícios conquistados para nós é direito nosso e é verdade. Tão simples. Simples como 2 mais 4. Né? E se nós formos definir fé, primeiramente, persuasão, firmeza, convicção, fundamentada no ouvir alguém, dar ouvido àquilo. Sempre é usado no Novo Testamento acerca de fé em Deus ou em Jesus, as coisas espirituais. Tudo, espiritualmente falando, é dado essa ênfase de fé em Deus, em Jesus, em todas as coisas espirituais. Então, muitos cristãos associam uma vida de fé como? Aí eu vou entrar no conceito da religião. Muitos cristãos, baseados nas religiões, baseados nos ensinamentos religiosos, associam a vida de fé a uma vida penosa, a uma vida difícil, uma vida de altos e baixos. Uma hora eu estou embaixo, e não é isso. Fundamentar a nossa fé, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 mais e mais até ser dia perfeito. É de glória em glória. A Bíblia não diz que a vida do justo é de derrota em derrota. Nem diz que ela está em cima ou está embaixo. Ela diz que é glória em glória. O que é glória em glória? De degrau em degrau, subindo cada vez mais. Cada vez que eu vou me alimentando da palavra, me alimentando do conhecimento de quem eu sou,
e eu vou subindo o patamar, eu vou subindo esse patamar. Obviamente, coisas vão acontecer, É, coisas e eu tenho que, com a minha fé, exercer a minha fé, colocar isso em ação e vencer os obstáculos, né? Então, as pessoas têm essa crença de que a vida de fé, a vida do cristão, é é, uma vida penosa, uma é. vida Tudo pesada, aquilo. É, repleta de resultados negativos. Eles é. pensam que viver pela fé seja sinônimo de derrota e fracasso. É. E tem gente que, inclusive, né, amigo, desculpa te interromper, mas tem gente que, inclusive, se orgulha disso, né? A pessoa fica contando tragédia, a outra também, tristeza, dificuldade, a pobreza. Se vão gloriando disso, né? Ainda bota o nome de Jesus no meio dessa história toda. Associam o sofrimento É, a um certo testemunho, não deixa de não ser um testemunho, mas um testemunho errado, de, que vai de encontro, de confronto à palavra de Deus. Então acaba sendo um testemunho, mas um testemunho, né? Porque, total. né? De É. sofrimento constantes, vivendo, Vou anotar essa palavra aqui. Peraí que eu vou anotar essa palavra aqui. Pode continuar. vivendo, passando pela vida, vivendo a duras penas, quando estiverem aqui na Terra. Então, essa é a mentalidade de muita gente que associam a vida de fé a isso, né? E nós temos aí basicamente três textos básicos onde Deus chama a atenção do povo, dos filhos dele. Primeiro é em Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de entendimento, de conhecimento. É. Isaías, capítulo 5, versículo 13, ele diz: por isso o povo irá para o exílio num lugar distante, por não me conhecer. Não era desejo de Deus que essas pessoas fossem para o exílio, mas por não conhecer a ele, os nobres morrerão de fome e a multidão morrerá de sede. Isso falando lá na antiga aliança do povo que estava perecendo, porque não estava entendendo a bondade de Deus, né? E aí, eu quero enfatizar só um pouquinho, porque o caráter de Deus é bom. Deus não tem caráter bipolar. E Salmo 119, versículo 92 diz: se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Ou seja, a palavra de Deus é um benefício para aqueles que o buscam. Ele diz: sem fé é impossível agradar a ele. Para aqueles que buscam, ele galardoa, ele presenteia, Amém. ele dá dádivas para isso. Amém, Senhor. Por desconhecerem a obra redentora de Cristo Jesus, o que ele proporcionou lá na cruz para a humanidade, essas pessoas prorrogam aqui na terra o resultado de Deus para a eternidade. Ou seja, prorroga aqui na terra, dizendo: não é para esse tempo, é só na eternidade. Na eternidade eu não preciso disso. Lá já tem tudo. Eu preciso disso aqui. Quando a palavra de Deus diz que eu tenho que reinar com Cristo, eu tenho que reinar com Cristo em vida. O reino de Deus começa aqui, não é um dia. Então a minha fé, ela tem que ser fundamentada nisso, né? É. E aí elas se prorrogam isso para a eternidade sem darem conta daquilo que Cristo já conquistou para elas aqui na terra, já conquistou para nós na cruz. Muito comum. Porque tudo que eles necessitam, que tudo que nós necessitamos, já é disponível no tempo presente, não é no futuro, É isso. é agora. É isso. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, a fé não será. Então a fé é agora. Então o conhecimento dessas verdades, ou dessa verdade, será vital para aquelas pessoas que nele crêem. É vital o conhecimento para essa fé funcionar. Nós vemos textos bíblicos falando também, João 8,32, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você está crendo em certas coisas, mas descobre na palavra verdades que mudam a sua rota, vai estar. Ou seja, puxa, aprendi assim, cresci assim, ia morrer assim. Então
Não viva a música, a canção da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então não é esse, não é o desejo de Deus para os seus filhos, não é essa vontade de Deus para os seus filhos, a não ser a descoberta do pleno conhecimento de quem nós somos em Cristo e daquilo que Ele conquistou na cruz por nós. Então, quando nós descobrimos isso, nós obtemos esse conhecimento, entrando em contato com o quê? Com as verdades de Deus, expressa nas Escrituras, que nos revelam qual estilo de vida, o estilo de vida que agrada a Deus, que é o quê? Pela fé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, também fala sobre isso, conhecimento, né? Portanto, nunca deixemos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós, Paulo falando aos Tessalonicenses, a mensagem dele, não conheceram nossas palavras, não foram ideias nossas, ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, o que, sem dúvida, não existe forma de agradar a Deus. Essa mensagem continua a atuar em vocês. Isso Paulo falando para os Tessalonicenses. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus falando para o pai daquele menino que era endemoniado, ele chegou para Jesus falando assim, se tu queres, ou se tu pode curar, Jesus simplesmente responde assim, se podes, se eu posso. Perguntou Jesus, tudo é possível ao que crê. Ou seja, tudo é possível àquele que tem fé e colocar ela em ação, colocar ela em prática. Estiverem dispostos, Isaías 1,19, se estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor dessa terra. Esse obedecer não é seguir um princípio de mandamento pesado. Esse obedecer é, se vocês ouvirem, creem e dão ouvido a essa palavra, que é poderosa, vocês comerão o melhor dessa terra. Então a importância da fé na nossa vida, a importância da fé, 4 vezes na Bíblia, por 4 vezes seguidas, encontramos a citação que o justo, por sua fé, viverá. Em Abacuque 2,4, em Romanos 2,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38, o que deixa isso bem claro para nós, que o desejo de Deus é que, quanto estivermos aqui nessa terra, vivamos pela fé. Amém. Viver por vista, não podemos viver por o que sentimos, pelo que as pessoas falam, mas pela fé nele, pela fé na palavra dele. Nos posicionando, como fazendo? Tendo um sentimento, agora um arrepio, então eu estou em fé. Não é mera emoção. Esse sentimento de fé é nos posicionarmos, né, sobre o que ele nos diz em sua palavra. E levar a nossa vida alicerçada na palavra. Nós não podemos deixar a nossa vida ser levada por palavras de fora, ser levada por redes sociais, por mídia, amigos. Os melhores amigos, às vezes, de uma situação, te traz uma palavra que te derruba. E não é aí. Então, nós temos que estar com a nossa vida alicerçada na palavra. Como Paulo disse, não olho para a direita, não olho para a esquerda, eu olho para o meu alvo, que é Cristo. Então, vivendo essa fé. Então, para início, nós somos salvos como? Como que nós somos salvos? Pela fé. Pela fé. Em Efésios 2, versículo 8 ou 9, Paulo diz que nós somos salvos mediante a nossa fé. Não adianta eu querer fazer nada. Então, o fundamento da fé, ele funciona para a salvação, funciona para a nossa vida inteira. É um estilo de vida, é uma decisão, eu fundamentar minha fé, palavra, naquilo que Jesus fez na cruz. Amém. Desde o princípio, Deus vem falando sobre fé. Ele mesmo usou a fé para fazer as coisas.
Ele mesmo disse, faça. Ele não duvidou, ficou assim, puxa, será se vai acontecer? Ele não teve dúvida. Ele foi criando as coisas, fazendo as É. coisas. Ah, E depois vem Adão, depois vem Abraão. E aí nós vemos aí em Hebreus 11, falando dos heróis da fé, que é. ele, pela palavra, por fé, Deus criou as coisas. Por fé, Abraão creu que seria pai de multidões. E assim vai, falando Vai. Então, É. muitas pessoas erroneamente responsabilizam, às vezes, Deus por tudo que acontece em suas vidas. Por quê? Porque não tem o conhecimento, né? Inclusive coisas ruins, alegando ser a vontade de Deus que estejam vivendo daquele modo. É. Mas isso não é a vontade de Deus, né? Precisamos entender que a vontade de Deus é a sua palavra, que, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e que foi compartilhada aos seus filhos, aos homens, nós que estamos aqui, com o propósito de ser conhecida, para partir de então ser praticada, a fim de que estejamos em campo da obediência, obedecendo aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Então, Você essa. sabe, só, desculpa te interromper rapidinho. É que é muito interessante isso, né? Alguns pontos aqui. Primeiro, essa coisa, né? Que às vezes a pessoa tá lá, uma vida assim, completamente prejudicada e tá se vangloriando disso, achando que Deus te colocou aquela situação, deixou lá nessa situação indigna, né? Muitas vezes indigna, para testá-la, né? Enfim, para ver se é isso mesmo. E as pessoas se apegam muito na história de Jó. A gente vê muito, né? Assim, tem tantas coisas maravilhosas na Bíblia, às vezes a pessoa vai, você pega naquela história de Jó e vai, né? E às vezes vê ali que a situação dela ali em volta tá um caos e acha que é isso mesmo, né? Fala, não, porque Deus. E não é nada disso, que Deus é bom o tempo todo, Deus, como você falou, quer que a gente coma os melhores frutos nessa terra. E o que acontece muito? Que fé, você pode ter fé em outras coisas também, né? Você pode ter esse tipo de fé, que é onde eu queria chegar. Né? Esse tipo de fé de achar uma coisa equivocada, uma coisa que não está na Bíblia, uma coisa diferente do que Deus diz a nosso respeito. Né? Porque você acredita naquilo ali com tanto vigor, você está com fé, você está crendo em outra coisa. Então, Deus falou, mas eu estou dizendo, eu te falei outra coisa aqui, e você está com uma crença muito grande, você está crendo em outra coisa. E a pessoa fica ali remoendo, vivendo aquela vida, né? Às vezes miserável, aceitando aquilo ali, porque ela colocou na cabeça dela, ela crê, ela tem fé de que aquilo ali vem de Deus, aquela aprovação, aquela vida de sofrimento, aquela vida que não acaba nunca mais, tanta tristeza na vida da pessoa. Ela insiste em dizer que foi Deus, né? Isso acontece também, né, amigo? Sim, acontece muito, né? Por falta de entendimento, né? Por falta de conhecimento. Porque as pessoas aprenderam na vida religiosa, que Deus é um Deus que castiga, que Deus é um Deus que pune. Isso. As coisas ruins que acontecem é permissão de Deus, é dada por Deus. Mas o que acontece? Nós temos que entender que a Bíblia diz que há vida e morte no poder das nossas palavras. É. Daquilo que nós falamos, nós estamos semeando. Palavras são sementes. Naquilo que nós falamos, naquilo que o coração está cheio, se eu estiver falando derrota, falando murmuração, falando coisas que não estão de acordo com a palavra, é aquilo que eu vou conquistar, é aquilo que eu vou usufruir. Mas a partir do momento que eu descubro isso, que a palavra de Deus já é o meu alicerce, é o meu alimento, sabendo quem sou eu em Cristo, eu vou começar a falar as verdades ao meu respeito. Como o salmista diz, eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos de Deus na minha vida. Enquanto palavras de morte estão chegando, ao invés de falar a palavra de morte, está vindo, está chegando, vai morrer, vai acabar, vai acontecer. Não, vamos. O que é que diz a palavra? Não, a palavra de Deus diz que eu não morrerei, antes viverei para contar os feitos. Isso é o quê? É crer na palavra, falar, se posicionar como tal e falar a palavra. Porque você vai começar a falar de tal forma que o seu coração vai se enchendo e você não vai ter mais aquelas palavras negativas É que isso.
e atrai o fruto errado. E É, aí você começa a falar, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá cada uma das minhas necessidades. Por é, quê? Porque ele se fez pobre. Se ele se fez pobre, ele é rico. Ele se fez pobre para que nele me tornasse rico. E ainda a palavra vai falando, o meu para, justo, o meu filho, os meus filhos não mendigarão pão. é isso. Então é falta de conhecimento, falta de entendimento para se posicionar É, a meu respeito, ao seu respeito, que uhum, me leva me leva a uma posição de verdadeiramente filho de Deus, usufruindo aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós refletimos sobre isso, e se não conheço a palavra de Deus, eu não conheço a vontade de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não conheço a palavra dele? Se eu não conheço a palavra, eu não vou conhecer a vontade de Deus. Se eu sim, não conheço de Deus, eu não mostrarei fé em Deus. Eu é, não conheço a palavra, eu não conheço a vontade, logo eu não demonstrarei fé em Deus. Se eu não demonstro fé em Deus, eu não agradarei a Deus e, por sua vez, viverei às margens, ou alheio aos resultados que Deus me prometeu em sua palavra, que diz que Ele é galardoador, Ele é presenteador. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não conheço a palavra, eu não usufruo, eu não recebo o galardão que é por direito meu, é direito dos filhos de Deus. Então, daqueles que o buscam, daqueles que conhecem a Ele. Então, a maneira pela qual eu busco, a maneira pela qual nós estamos buscando a Deus, é vivendo pela fé, pela obediência ao que? A sua vontade, que é boa, é, perfeita, sem desmerecer, sem desmerecer esses valores. A Bíblia deixa bem claro que a fé não vem pelo jejum, não vem pela oração. E aí eu quero entrar um pouquinho naquela frase que você falou, uhum, pedindo a Deus para aumentar a minha fé. sim, Teve um episódio quando os discípulos foram expulsar um demônio, e aí o demônio não deu atenção a eles, e aí o pai do menino pediu a Jesus que expulsasse o demônio do menino, porque até então os discípulos não conseguiram. isso. E aí os discípulos pegaram e chamaram Jesus de canto assim, e falaram assim, mestre, por quê? Por que nós não conseguimos expulsar? Não foi por causa de jejum, não foi por causa de oração, não foi porque o cara não estava dando dízimo, não foi porque o cara não estava dando oferta, não. Jesus foi bem claro e direto, por causa da falta de fé, por causa da pequenez da vossa fé. E aí Pedro vai e fala assim, mestre, aumenta a nossa fé. É, E aí Jesus responde, Jesus não diz assim, tá bom, eu vou aumentar a sua fé. Jesus diz assim, olha, se você já tem fé, como? Não é do tamanho. Algumas versões bíblicas falam do tamanho de um grão de mostarda. é, Ok, seja do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão pequenininho, é isso. aquela, daquele tamanhozinho ali. Mas ele fala assim, se tiveres fé como um grão de mostarda, seja pelo tamanho ou pela imutabilidade, porque o grão de mostarda, ele é imutável. É o único grão dos cereais que você não consegue fazer mutação dele. Você tem uma ideia? Uau. Então, além dessa característica de ser um grão imutável e um grão tão pequeno, mas é um grão que quando ele cai na terra, ele nasce e vai uma árvore. Então, quando você vê uma semente na sua mão, quando você olhar para a sua mão assim, com alguma semente, seja ela qual for, não veja simplesmente sementes, veja uma floresta inteira, veja um jardim inteiro florido, Sim, Senhor. veja uma hortaliça inteira frutificando, veja Amém. frutos. Esse sim, isso é fé.
Isso é você além. Então Jesus falou para os discípulos, não precisa aumentar a sua fé, porque se você tiver fé, como ou do tamanho de um grão de mostarda, mas se você não duvidar, se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, assim será. Ou seja, não precisa aumentar a fé. Não precisa pedir a Deus para aumentar a fé. De quem é a responsabilidade para aumentar a fé? É minha. Forte. A responsabilidade de aumentar a fé é minha, é sua. Por quê? Porque eu já tenho fé. A Bíblia diz que nós já recebemos uma medida de fé. Deus deu a cada um a medida de fé necessária. Quando eu nasço de novo, as pessoas nascem, naturalmente falando, com fé. Ah, eu creio nisso, eu creio nos átomos, eu creio nas estrelas, eu creio porque eu vejo as estrelas, eu creio nisso, eu creio. Mas fé é diferente. Então, temos isso, uma fé natural e uma fé sobrenatural. Então, a fé sobrenatural é para os filhos de Deus. Quando eu nasci de novo, você nasceu de novo, essa fé ela foi depositada dentro de nós. E nós não temos dúvida sobre isso. Até mesmo porque, para nós aceitarmos a Ele, nós precisávamos ter fé. Porque, para se aproximar dele, eu tenho que crer que Ele existe. Senão, não consigo me aproximar de uma coisa que eu não existo. Aceitar algo aceitar algo que eu não creio. Então, eu tive que ter fé para aceitar Ele. Então, sabe que você falou uma coisa agora muito forte, né, amiga? Essa questão, né? Quando a gente já começa a sentir essa necessidade, né, de buscar Jesus, de buscar Deus, isso aí já é a gente testificando, Ele existe. Eu creio, eu tenho fé que Ele existe, então eu vou me aproximar, então eu vou buscar essa proximidade, essa intimidade com Ele. Né? Porque senão eu falo assim, eu sei lá, não existe nada, não tem fé nenhuma. Só da gente dar esse passo em direção a Ele, já agrada a Ele. Porque isso já diz o quê? Eu tenho certeza que você existe. Então eu tô me aproximando aqui, às vezes não sei nem bem como, não sei como me aproximar, mas eu tenho fé de que você existe, então por isso eu tô aqui te buscando. Eu não tô te vendo, não tô cheirando, não consigo palpar, mas eu tenho certeza que você existe. Então essa é a minha fé, né? De dar esse passo, assim, não, eu vou me prostrar, eu vou te buscar. Cada um ora daquele jeito, aquele que a gente estava conversando, né? Tem gente que pensa que orar é só quando você vai para os montes, só quando você se prostra para o Senhor. Cada um tem a sua maneira. Tem gente que fala assim, não, eu me sinto confortável, me conecto mais quando eu estou ajoelhado. Outro fala, não, quando eu estou no banho, outro quando eu estou deitado. Cada um tem o seu jeito, né? Mas uma coisa é fato, né? Esse passo que a gente dá em direção ao Senhor já agrada a Ele. Fala, opa, ela já tem fé de que eu existo e que eu vou fazer algo por ela. Nós até aqui, sem querer, você vê, nós estamos falando dos fundamentos da fé, mas se nós não tivermos cuidado, não que nós não devemos deixar quadradinho, né? Mas nós vamos levando aqui para a realidade da nova criação, nós estamos falando do caráter de Deus, nós estamos falando do sacrifício de Jesus para a salvação, do que Ele conquistou para nós, não simplesmente como Deus, mas como Pai. Nós estamos aqui, nós já começamos a falar sobre oração, e é um assunto muito importante, porque a oração, se você souber dividir os tipos de oração, você consegue entender que todas as orações, elas são respondidas. Não existe oração não respondida, todas são respondidas. E aí nós começamos a entender como que é o caráter de Deus para nós. E aí nós vamos saber ali como é por jejum, é por fé, aliás, é por oração que nós aumentamos a nossa fé? Não, nós já recebemos a nossa fé, nós já recebemos a nossa medida. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir na palavra quem somos nós vamos descobrir na palavra aquilo que é direito nosso, e nós vamos alicerçar a nossa vida daqui para frente como estilo de vida, fé na palavra, para tudo que nós pensarmos, imaginarmos, fazer na nossa vida, espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, familiarmente falando, tudo que nós pensarmos, imaginarmos é por fé.
A nossa vida profissional, nós estamos baseada na palavra, porque nós, no Espírito, nós possuímos uma alma, habitamos um corpo e nós dominamos isso, o nosso Espírito dominando todas as nossas áreas, levando cativo a palavra de Deus para aquilo que Jesus já conquistou para nós, alicerçar de fato. Porque surgiu um problema, aí eu vou aumentar a minha fé. Como? Como é que eu vou aumentar a minha fé agora? Praticando aquilo que a palavra de Deus diz, meditando nela, orando para que eu possa ter uma comunhão íntima com o Pai, tendo comunhão íntima com o Pai, meditando na palavra, orando, eu vou estar dando substância na palavra, que ela vai se tornando realidade na minha vida. E quando o problema surgir, eu já sei, está escrito isso aqui, então é por aqui que eu vou agir. É isso que a palavra de Deus diz, é aqui que eu vou agir. E vou agindo conforme a palavra. Eu vou dando alimento à minha fé. E a fé vai aumentando. A minha fé vai aumentando da forma em que eu me disponho à palavra. A forma como eu me posiciono na palavra. A exposição da palavra é que aumenta a minha fé. Eu não preciso ficar sentado pedindo para que Deus aumente a minha fé. Essas duas práticas de jejum e oração, apesar de importante, imprescindível para a nossa vida como cristão, não serão aplicadas de forma correta, equilibrada, sem o conhecimento de quê? De que a Bíblia ensina a respeito delas. Estou falando aqui, não é por jejum, não é por oração que a nossa fé aumenta, mas é por... A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Esse ouvir, ele tem dois sentidos. Ela sendo ouvida, para se tornar realidade na sua vida. Mas o segundo sentido, ao qual eu dou mais ênfase, é dar ouvido o seguinte: o que é que a palavra de Deus diz? Diz isso, então é por ela que eu vou. Dá valor a ela. Porque essa palavra de Deus está dizendo algo, mas o diagnóstico médico ou qualquer outra situação está dizendo aquilo, para onde eu vou? Eu vou para o diagnóstico médico, eu vou para a circunstância, ou eu vou para a palavra? Ou seja, estou ouvindo mais as coisas negativas ou estou ouvindo mais a meu respeito? A palavra de Deus, o que ela diz. Deus diz, né? Que Deus diz. Porque eu gosto das passagens de Jesus que ele diz assim, em verdade, sobre verdade. Porque existe verdade. Não é uma mentira quando um médico chega e dá um diagnóstico. Para isso ele estudou, para isso ele dedicou a vida, para isso ele teve sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus para ajudar as pessoas. Mas em verdade, sobre essa verdade, é que Jesus já conquistou na cruz. É um direito nosso viver uma vida em abundância, uma vida em saúde plena, viver uma vida completa, em abundância de vida, todos os dias da minha vida. Por isso que ele diz, de glória em glória. Amém. Então, fundamento, perceba nesse texto de Romanos 10, 17, que ele fala sobre isso, Romanos 10, 17. Nesse texto, a relação que existe entre fé e a palavra de Deus em Cristo, o fundamento da nossa fé é em Deus, é a palavra de Cristo, ou seja, uma fé que se apoia mais propriamente naquilo que Deus realizou por nós, como está escrito em Gálatas 2:16, 19 e 20. Nossa caminhada cristã, ela iniciou como? Pela fé. Não foi por as coisas que estão acontecendo, pela fé nessa verdade. E que a obra de Cristo, não por obras pessoais, não foi por obras pessoais. Eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo, né? Foi pela fé na obra de Cristo. Nossa caminhada já começa aí. Foi pela fé na obra de Cristo, não na nossa. Recebemos tão grande salvação, como está escrito nesse versículo que eu comentei aí, nos tornando a justiça de Deus nele. Falando de justiça de Deus semana passada. Nós estamos falando de fundamentos da fé e não tem como fugir. Tudo. Ligado. A palavra ela se completa em tudo, em justiça, em redenção, em caráter, em paternidade, em salvação.
Pela fé em Cristo temos acesso a quem? Ao Pai. Recebemos a sua própria natureza, a própria natureza de Deus em nós, dos seus valores e das suas maravilhosas promessas. É, Como 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 4. Por quê? Porque esse entendimento é determinante para a nossa fé, determinante para a nossa vida, segundo Deus, para uma vida cristã saudável e vitoriosa, pois só assim, só dessa forma, agiremos de uma forma correta a seus olhos e experimentaremos daquilo que é nosso por direito, conforme Romanos 8:37. Dessa forma, não existe outra forma. É fundamentada a nossa fé nele. E aí nós vamos descobrir que nele nós somos, nele nós podemos, através dele nós podemos. isso. É isso, perfeito. Não, que coisa forte. Esse é o tipo de palavra, né, de live que liberta, né? Liberta, porque a gente vê essas pessoas completamente aprisionadas, né? Uma crença equivocada. E aí você ouve, né, a verdade, né, a palavra. Né? Às vezes a pessoa lê e ela tem um entendimento X daquilo ali, mas não é aquilo ali. Então, por isso que tem que destrinchar, tem que pedir o Espírito Santo para te trazer essa revelação, né? Para te trazer essa certeza dentro do coração, né? Porque você olha e fala, pô, mas que coisa esquisita, né? Não sei, tem alguma coisa faltando. E aí você ouve, né? Você ouve, que é uma explicação, né, que você está dando aqui pra gente, maravilhosa. Você fala, gente, é completamente diferente daquilo que eu vinha pensando, né? Daquilo que eu vinha crendo muitas vezes, né? E você fala, não, peraí, é completamente diferente. E aí você começa a mudar, né, a sua mente, como tá lá em Romanos 12:2. 12:2. Não se amolda ao padrão desse mundo, né? Porque o mundo vai tentar dizer que somos derrotados, somos fracassados, somos rejeitados, que isso, que aquilo. Mas em tudo, transforme-se pela renovação da sua mente. O que é isso? Lendo, estudando, conhecendo a palavra, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida, né? E vontade de Deus em sua vida já o pessoal acrescenta, né? E a gente pega, né? É muito forte. E você sabe, amigo, que você falou, você estava comentando, só uma coisa rapidinho, sobre essa coisa de oração e jejum. E também há um entendimento com relação àquela passagem onde os discípulos perguntam por que não conseguiram expulsar aquele demônio, e ele fala isso. Tá? Porque esse tipo de demônio só sai através de jejum e oração. Então as pessoas porque tem demônio, você vai expulsa falando a palavra de Deus. Os sinais acompanham os que creem, né? Então expulsando o demônio. Então pronto, isso é um fato. Só que tem essa passagem que dá essa brecha. Fala, esse tipo de demônio só sai por jejum e oração. E aí abre essa brecha aí, né? Na verdade, é a mesma passagem que eu estava comentando agora. É isso. É a mesma passagem, é uma continuidade, né? Você viu que eu estava falando que nós estamos falando de fundamentos da fé. É isso. Mas que está linkado aí, realidade da nova criação, está linkado aí paternidade, salvação, está linkado aí caráter de Deus, está linkado o tema oração, oração que funciona, oração que prevalece. E na continuidade ali, porque Pedro pediu para que... Por que nós não conseguimos expulsar? Ele diz por causa da falta de fé. Isso. Porque se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda seu pensamento, você vai dizer ao monte, ele vai, e não duvidando, ele vai sair. É isso. E aí, falando. E aí, mas por que nós não conseguimos expulsar? Jesus fala direto. E aí, depois vai falando e fala assim, mas tem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. O que Jesus quis dizer ali não é que eu tenho que jejuar para expulsar demônio. O que Jesus quis dizer ali, até mesmo porque eu não oro para expulsar demônio. Demônio se expulsa, não ora. Forte. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, você tem que estar tão cheio, preparado sempre, orando sempre, jejuando sempre. Para quê? Para que o seu espírito, já que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, para que seu espírito esteja tão cheio de Deus, dessas verdades, como é que você se alimenta, como é que você fortalece o espírito? É jejuando e orando.
O jejum e a oração é para te fortalecer, para te deixar mais forte, mais próximo da palavra. E tem tantos demônios mais fortes que se você não tiver tão cheio, você vai dizer para ele sair, ele não vai sair. Tem um demônio forte ali, então eu vou jejuar para ele sair. Não, não, você não vai jejuar para demônio sair. Nem você vai orar para demônio sair. Você vai jejuar e você vai orar para você estar tão cheio de Deus, mas tão cheio, que demônio nenhum vai te suportar. Nenhum. Tanto é que tem uma passagem aí que Jesus vem e o demônio, ele nem fala nada e o demônio fala assim, eu já te conheço, eu já sei quem é você. Então manda que eu vá ter com os porcos. Entendeu? Então muitas pessoas confundem isso aí e falam assim, não, eu preciso jejuar, preciso orar. Exato, exatamente. Faz uma miscelânea, uma salada. O jejum e orar é para eu me fortalecer, estar forte, pleno, sempre. Eu só posso jejuar e orar só quando for expulsar demônio? Não. Isso é um estilo de vida nosso, como filho de Deus. Eu tenho que estar com o eu, espiritualmente falando, forte, alimentado, ao ponto de que qualquer que se levantar não vai ter êxito contra mim, nem contra os filhos de Deus. Esse é o sentido desse versículo. Então, é forte, Brasil. Pegando esse gancho, eu quero dizer o seguinte: tudo que não provém de fé é pecado. A palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. Puxa vida, eu estou vivendo a vida religiosa, tal. Mas se você não estiver vivendo uma vida de fé, você está pecando. Por quê? Você está duvidando de Deus. Porque você não. Deus é duvidar dele. Romanos 14, 23, né? Paulo diz, mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, falando aos discípulos, será culpado se comer, pois vai de encontro à sua fé. Se faz qualquer coisa sem fé, está pecando. Então, duvidar de Deus é duvidar da palavra dele, duvidar daquilo que ele já fez. Deus nos concedeu a sua palavra para alinhar os nossos pensamentos, endireitar os nossos caminhos, para que nós pensemos e cremos e falemos aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vivemos, para que nós possamos viver corretamente. Salmo 119, versículo 5, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O pensar certo, pensar nas coisas certas, nos fará agir certo. Uma das ações mais básicas, primordiais aqui, pelas quais nós podemos demonstrar fé na palavra de Deus, é confessar o quê? O que está escrito. Não vou confessar uma coisa que está fora. É isso. É uma prova do fundamento da minha fé. Está existindo nela. Confissão de fé, nesse sentido, implica. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, tem muitas igrejas, eu falo muito de confissão de fé. Confissão é confessar a fé. As pessoas às vezes acabam, o que é confissão de fé? Eu procurar alguém ficar me confessando, contando os meus erros para alguém? Não é isso. Confessar a fé é falar a palavra, é falar a fé, é falar. Foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez. Ela creu, ela disse, né? Ela creu, ela disse e ela fez. Isso é a fé, é confessar as verdades, é confessar a palavra a nosso respeito. A confissão de sentido implica em colocarmos o quê? A nossa confiança em Deus. Colocar a nossa confiança naquilo que Deus diz, naquilo que colocar aquilo em ação, através de palavras crendo. Nisso, de forma correta, de coração. Os homens recebem a salvação por ouvirem a palavra de Deus, e assim crerem no coração. E Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Essa é a fé para a salvação. E confessa a Jesus, Senhor. Todo cristão, filho de Deus. Quando eu falo cristão, filho de Deus. Todo cristão, filho de Deus, fez esse tipo de confissão um dia, quando aceitou a Jesus como Salvador, fez essa confissão.
mas nos enganamos e pensamos que a confissão resume a experiência do novo nascimento, ou menos confissão de pecados. Não. Não simplesmente resume na confissão do novo nascimento, nem confissão de pecados. Ela vai muito mais além. Confissão da fé tem que estar na minha boca todos os dias, todo instante. Amém. Amém. Para se tornar um estilo de vida para os filhos de Deus. Porque Amém. senão os problemas vêm e nos abalam. Mesmo após nascer de novo, mesmo depois de nascermos de novo, já estamos ali um bom tempo, podemos confessar que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Tudo que a nosso respeito nós temos que confessar. Sobre tudo aquilo que nós somos nele, através dele. Temos e possuímos em Cristo Jesus. Nós possuímos tudo. Em detrimento daquilo que sentimos, pensamos ou não, nós devemos falar aquilo que cremos. Pois a fé bíblica, ela não caminha junto com os nossos sentimentos. Ela é um estilo de vida, não é sentimento, não é emoção. Então, Deus é um Deus de fé. Deus não é um Deus de dúvida. Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22, 23, como nós devemos liberar nossa fé do tipo de Deus. Como assim fé do tipo de Deus? A mesma fé que Deus teve para criar o mundo, para criar as coisas, é a mesma fé que nós temos. Fé criativa de Deus, a mesma fé demonstrada por Deus na criação, conforme Hebreus 11, 3 diz, que pensa as coisas que não existem. Romanos 4, 17, dentre outros pontos tratados nesses textos aqui, em questão, podemos destacar o fato de que Jesus, em Marcos 11, 23, ele ressaltou a importância da nossa fé, de manifestarmos que cremos através da palavra dele. Que essas palavras proferidas por nós, proferidas pelos filhos de Deus, sem dúvida, no coração terão resultados. Crer, falar sem duvidar, conforme está escrito em Marcos 11, 22. Isaías 55, 11. Esses registros das Escrituras é glorioso para o fundamento da nossa fé, para o fundamento da nossa realidade de vida, né? A importância determinante para que experimentemos, para que nós possamos usar a nossa fé, colocar ela em ação, nossa fé na palavra de Deus, falando o que Deus fala. A fé de Deus Deus disse, agora eu digo. Por quê? A fé que Deus tem, a fé que Deus falou, eu vou falar. Então eu estou usando a mesma fé do tipo de Deus, falando o que Deus fala e esclarecendo o que Deus diz ao nosso respeito. Lindo. Lindo demais. Tá aí? Tá, ficou mudo. Ficou mudo. Fala aí alguma coisa pra gente. Voltou? Ah, voltou. Nossa, amigo, que coisa linda, gente. A palavra de Deus, realmente, gente, não tem como, gente, a gente ser... Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Agora, não sei se foi a Nokia que travou ou se fui eu. Conta aí, gente. Quem é que tá travado?